Fala galera, vamos aí, mais uma segunda-feira com um tema importante que eu não costumo falar muito sobre isso porque eu ainda estou aprendendo e eu tenho certeza que quando eu dominar esse assunto, que quando eu aprender esse assunto de verdade, eu vou trazer com muito mais clareza, que é sobre o dinheiro. Então, na semana passada eu falei sobre um aspecto importantíssimo sobre o dinheiro e eu fiz uma analogia às borboletas do jardim. Então eu comecei a entender que no meu caso, veja só, no meu caso, a lógica e o jardim que eu precisava florir, que eu precisava cuidar, era o servir. Ou seja, servir as pessoas. Então, a lógica do meu jardim é exatamente esse, era servir. Então, quando eu servia, eu conseguia juntar o meu propósito do ser, o meu propósito do fazer. Então, quando eu juntava essas duas coisas, eu conseguia ter o meu propósito supremo, que é a junção do ser e do fazer. Quando você junta esses dois, que é questão de propósito de vida, o meu propósito de vida em relação a mim mesmo, a eu ser, eu consegui juntar isso com o meu propósito de fazer, que é servir, e juntei esses dois, e aí eu estou aqui executando justamente o que eu entendi qual é o meu jardim. Então, o meu jardim, o que eu preciso cuidar e o que eu preciso florir, eu estou começando assim, desde 2025 até agora, eu estou investindo toda a minha energia, estou investindo tudo que eu posso e tudo que eu tenho para florir e para deixar esse meu jardim florido. Então, trazendo o meu exemplo de vida e abrindo aqui para vocês, é justamente esse, é o servir. E uma coisa interessante que eu também comecei a perceber de 2025 para cá, é que quando a gente fala de dinheiro e quando a gente fala de riqueza ou quando a gente fala de algo desse tipo, eu comecei a perceber que o dinheiro de verdade, ele não está no banco. O dinheiro, ele está no bolso das pessoas. Ele está aí, no seu bolsinho, no meu bolsinho. É exatamente onde o dinheiro está. Então não adianta eu correr ao banco, não adianta eu correr para o gerente, não adianta eu correr para qualquer instituição financeira dessa, porque o dinheiro não está lá. O dinheiro, ele está no bolso das pessoas. E aí vem a pergunta, então, se o dinheiro está no bolso da galera, se o dinheiro está no bolso de alguém, eu não posso chegar lá e roubar. Então, como eu posso tirar o dinheiro do bolso das pessoas sem roubar? Que é uma coisa que a gente não pode fazer, né? Obviamente. Então, cara, para pensar. Como é que eu consigo fazer isso? Como é que eu consigo tirar o dinheiro do bolso da pessoa? E aí vem a ideia. Eu consigo tirar o dinheiro do bolso da pessoa servindo e resolvendo um problema que aquela pessoa quer resolver, mas não consegue. Então, aí é onde está o ponto. Então, resolver o problema da pessoa é onde eu posso fazer essa troca. É quando ele consegue meter a mão no bolso e tirar o dinheiro. Ou seja, o que você está oferecendo para a pessoa naquele momento é mais importante do que o dinheiro que ela tem no bolso. E aí ela faz essa troca. Então, a troca, ela é interessante, porque aí você começa a parar um pouco e pensar, cara,
o que eu tenho que eu posso trocar com alguma pessoa que vai ser mais importante do que o dinheiro que ela tem no bolso. E aí começa todo um pensamento, começa toda uma linha de raciocínio sobre isso, porque a gente precisa entender que dinheiro a gente não ganha. Veja só, isso é interessante, porque quando você para pensar, quando você conversa sobre o dinheiro, é sempre na linguagem de ganhar. Por exemplo, quando eu pergunto, na maioria dos assuntos, se você parar para perceber, muita gente pergunta: quanto tu ganha? Quanto dinheiro você ganha? Quanto você recebe? Tu recebe quanto? Tu ganha quanto? Ou seja, é sempre nesse processo de que você ganha alguma coisa. E você não ganha nada, você cria. Veja só, eu comecei a entender uma coisa importantíssima também, que quando você começa a perceber, você diz: caramba, então quando eu falo que eu ganho dinheiro, então a minha mentalidade é que eu não preciso fazer muita coisa, porque o dinheiro eu estou ganhando. Então, quando eu tenho essa mentalidade que eu estou ganhando dinheiro e não criando dinheiro, eu percebo que eu não preciso fazer um certo tipo de esforço. Mesmo mentalmente eu sabendo que eu preciso correr ou que eu preciso criar, mas de tanto eu verbalizar e de tanto eu internalizar isso no meu inconsciente, o meu corpo, ele acha que eu não preciso criar dinheiro e se ganhar. Então ele não tem essa preocupação de estar o tempo todo pensando em como eu for criar dinheiro. E aí é onde o problema acontece. Vê que louco, velho. Assim, se você realmente estiver me acompanhando, se realmente você estiver na minha linha de raciocínio aqui, você vai entender que isso faz muito sentido. E é uma coisa que eu estou aprendendo, é uma coisa que eu estou começando a entender e mudando todo o meu idioma. Lembra do primeiro? Que eu estou começando a mudar o meu idioma quando eu falo em relação ao dinheiro. Então, eu focando no que eu tenho e qual problema eu consigo resolver, que aí eu vou lá e consigo falar para a pessoa que, ó, o que eu tenho e o problema que eu resolvo é muito mais importante do que o dinheiro que está no seu bolso. Então aí a gente consegue fazer essa troca. Mas para eu conseguir fazer essa troca, eu tenho que gerar visibilidade para o que eu faço e o que eu posso resolver. Então, eu começo, tá entendendo? O que eu tô começando a fazer, principalmente aqui nas redes sociais, abrindo bem o jogo, eu estou trazendo consciência, ou seja, mudando a perspectiva das pessoas ao meu respeito, e eu estou começando a mostrar às pessoas que eu consigo resolver um problema que ela não consegue resolver sozinha. Então, quando eu trago essa visibilidade para o que eu consigo resolver, aí eu consigo fazer a troca. Eu consigo dizer: olha, eu tenho algo importantíssimo, que você precisa e que eu sei resolver. Então, eu tenho uma coisa para lhe dar. O que você tem para me dar? Eu tenho a resolução do seu problema e você tem dinheiro, que é o que eu quero nesse momento. Então, vamos trocar o meu conhecimento pelo seu dinheiro. Então, o meu conhecimento resolve um problema e o que você tem resolve o meu problema. E aí a gente faz essa troca. Então, é mais ou menos
Isso que eu estou começando a perceber, que eu estou começando a aprender sobre o dinheiro. E eu estou começando a entrar no idioma do dinheiro, aprendendo o idioma do dinheiro, que aos poucos isso está começando a acontecer. Ou seja, eu estou começando a cuidar do meu jardim e as borboletas, elas estão começando a fazer questão de ficar o tempo inteiro no meu jardim, porque o meu jardim está florido e o meu jardim está muito bem tratado, e aí as borboletas estão começando a chegar. Então, uma pergunta final para você parar um pouco para pensar, e como eu falei, é rápido demais falar sobre isso, porque eu ainda estou aprendendo, ainda estou começando a entender, então eu não domino muito esse assunto, mas o que eu percebi eu estou trazendo para vocês de forma empírica, que é o que está acontecendo na minha vida, beleza? Eu estou começando a responder essa pergunta que eu deixei aqui anotado, que é o quê? Com o conhecimento que você tem, qual é o problema que você consegue resolver? E aí? Se você estivesse aqui comigo cara a cara, o que você me responderia sobre isso? Com o conhecimento que eu tenho, qual é o problema que eu consigo resolver? Que vai ser possível fazer essa troca do problema resolvido pelo dinheiro. Então, que essa semana você pare um pouquinho para pensar e analise sobre esse tema. Caramba, qual conhecimento eu tenho que eu consigo resolver o problema de alguém para que exista essa troca? E qual é o meu jardim? O que eu preciso cuidar, o que eu preciso florescer de tal forma que fique extremamente visível, que o meu jardim, as minhas flores, ela consiga ser vista de qualquer lugar que a pessoa olhe. E que as borboletas, ao olharem para o meu jardim, faça questão de permanecer lá, que é aí onde as coisas começam a acontecer. Beleza, pessoal? Então, assim, é loucura isso, né? Quando você começa a trazer, a esclarecer, veja, eu falei do conhecimento, e isso faz parte do conhecimento. Quando você começa a trazer clareza, quando você começa a entender o ponto cego da sua vida, você fica, caramba, velho, e agora? O que eu vou fazer com o que eu estou aprendendo aqui? Então fica mais esse pensamento aí para vocês, beleza? Vamos nessa, que a vida está aí e ela precisa ser muito bem vivida.